Fala galera curiosa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canto Curioso. Hoje vamos explorar alguns dos achados mais bizarros e inexplicáveis que a humanidade já desenterrou. Preparem a pipoca, ajeitem-se na cadeira, porque a lista de hoje está recheada de artefatos que desafiam a lógica e a história como a conhecemos. Se você adora um bom mistério e acredita que ainda há muito o que aprender sobre o nosso passado, este vídeo é para você. Bem-vindos ao Canto Curioso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes. Vamos nessa que a viagem no tempo e no mistério já vai começar. Começando nossa contagem regressiva no número 10, temos o Disco de Festo. Em uma escavação no Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta, em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou um disco de argila cozida, coberto por símbolos estranhos dispostos em espiral, datado de cerca de 1700 a.C. Ninguém conseguiu decifrar o que está escrito ali. Os símbolos são hieróglifos, mas não se parecem com nenhum sistema de escrita conhecido. São 241 marcas, formando 45 símbolos distintos que se repetem. Será que é um poema? Um hino religioso? Um registro contábil? As teorias são muitas, mas nenhuma comprovada. Enquanto a chave para sua tradução não for encontrada, o Disco de Festo continuará sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da arqueologia. No número 9, vamos para as minas de Ottosdal, na África do Sul, onde mineiros encontraram pequenas esferas metálicas. Essas esferas, conhecidas como esferas de Klerksdorp, foram encontradas em depósitos de pirofilita que datam de aproximadamente 3 bilhões de anos. Muitas apresentam ranhuras perfeitamente paralelas e equidistantes ao redor de seu equador. Geólogos argumentam que as esferas são concreções naturais, formadas por processos geológicos. No entanto, a regularidade e a precisão das ranhuras intrigam muitos. Seriam elas artefatos de uma civilização pré-histórica desconhecida? Talvez até extraterrestre? O mistério das esferas de Klerksdorp continua a alimentar debates e a imaginação de muita gente. Nosso oitavo objeto misterioso é a Bateria de Bagdá. Em 1936, arqueólogos encontraram vasos de argila perto de Bagdá, datados de 250 a.C. a 224 d.C., contendo cilindros de cobre e barras de ferro. Se adicionasse um eletrólito ácido ou alcalino, essa combinação poderia gerar uma corrente elétrica. Testes modernos conseguiram produzir uma voltagem pequena, entre 0,5 e 2 volts. As teorias sugerem usos para galvanoplastia, rituais religiosos ou até fins medicinais. Muitos arqueólogos argumentam que não há evidências conclusivas do uso dessas baterias para gerar eletricidade. A semelhança estrutural com uma bateria é inegável e perturbadora. Nosso sétimo mistério nos leva para o deserto do sul do Peru, as linhas de Nazca. Espalhados por mais de 80 quilômetros, gigantescos desenhos gravados no solo representam animais e figuras geométricas. Criadas pela cultura Nazca entre 100 a.C. e 800 a.C., essas linhas foram feitas removendo as pedras avermelhadas da superfície do deserto. A precisão com que foram desenhadas é espantosa, considerando a escala monumental. As teorias sobre seu propósito variam de funções astronômicas a caminhos cerimoniais. Erich von Däniken sugeriu que poderiam ser pistas de pouso para espaçonaves alienígenas, mas essa ideia é amplamente desacreditada. O propósito exato das linhas de Nazca continua sendo um debate fervoroso. No nosso sexto lugar, temos o manuscrito Voynich. Datado do início do século XV, este livro é repleto de ilustrações bizarras e centenas de páginas escritas em um alfabeto desconhecido. Desde 1912, os maiores criptógrafos do mundo tentaram traduzir seu texto, mas todos falharam.
As ilustrações mostram plantas inexistentes, diagramas astronômicos estranhos e figuras femininas nuas. Seria um tratado de alquimia? Um manual de medicina alternativa? Um diário de um viajante de outro mundo? Análises recentes confirmam sua idade medieval, descartando a possibilidade de uma fraude moderna. O manuscrito Voynich continua desafiando as mentes mais brilhantes. No número 5, temos a incrível máquina de Anticítera. Encontrada em um naufrágio romano perto da ilha grega de Anticítera, este mecanismo de engrenagens complexíssimo é um verdadeiro computador analógico ancestral. Datada do século II ou INO a.C., a máquina era capaz de prever posições astronômicas, eclipses solares e lunares, e até as datas dos Jogos Olímpicos. Usando tomografia computadorizada, os cientistas reconstruíram digitalmente seu funcionamento interno. A máquina tinha mostradores que indicavam o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na antiguidade. Quem construiu essa maravilha tecnológica? E por que esse conhecimento se perdeu por tanto tempo? A máquina de Anticítera é uma janela para um passado muito mais sofisticado do que imaginávamos. No nosso 7º lugar, vamos para as montanhas Bayan Karaula, na fronteira entre a China e o Tibete. Em 1938, uma expedição descobriu cavernas com sepulturas de seres pequenos e discos de pedra. Esses discos, chamados pedras dropa, teriam hieróglifos em espiral. Um professor decifrou hieróglifos contando a história de uma espaçonave alienígena. A maioria dos cientistas considera a história uma farsa. Não há evidências concretas desses discos em museus. A lenda das pedras dropa vive entre entusiastas de teorias ufológicas. Nosso 8º objeto desafia o tempo e a corrosão, o Pilar de Ferro de Delhi, na Índia. Localizado no complexo de Qutb Minar, este pilar tem cerca de 7 metros de altura e foi forjado há aproximadamente 1.600 anos. O grande mistério é que ele quase não enferruja. A composição do pilar é 98% ferro puro, com pequenas quantidades de fósforo e outros elementos. Análises científicas revelaram que uma fina camada protetora de misalwite se formou na superfície do pilar, impedindo a ferrugem. A resistência à corrosão do Pilar de Ferro de Delhi continua sendo um testemunho impressionante da habilidade metalúrgica da Índia antiga. Ele é uma prova de que civilizações antigas possuíam conhecimentos e técnicas que subestimamos ou que se perderam no tempo. No número 9, temos as caveiras de cristal. Essas caveiras, esculpidas em quartzo, surgiram no mercado de antiguidades no final do século XIX e início do século XX. A mais famosa é a caveira de Mitchell Hedges, supostamente encontrada na década de 1920 em uma ruína maia em Belize. Análises detalhadas revelaram que muitas das caveiras de cristal apresentam marcas de ferramentas rotativas modernas. Isso sugere que elas são fabricações do século XIX, provavelmente feitas na Europa. Apesar das evidências, o fascínio pelas caveiras de cristal persiste, alimentado por décadas de histórias e especulações. Elas continuam sendo um exemplo intrigante de como objetos podem carregar mistérios, mesmo que esses mistérios sejam mais sobre sua proveniência do que sobre tecnologias antigas perdidas. E chegamos ao número 1. O mecanismo de Anticítera. Este artefato, resgatado de um naufrágio romano, é um computador astronômico de complexidade surpreendente. A genialidade por trás do mecanismo de Anticítera é estonteante. Com mais de 30 engrenagens de bronze, ele previa eclipses e tinha um mostrador para os Jogos Pan-Helênicos. A descoberta do mecanismo de Anticítera nos força a reavaliar as capacidades técnicas do mundo antigo. E aí, galera curiosa, que viagem, hein?
Chegamos ao fim da nossa exploração pelos 10 objetos mais misteriosos. Desde escritas indecifráveis e esferas antigas, até pilares que desafiam a ferrugem, a história do nosso planeta é complexa. Obrigado por assistir ao Canto Curioso. Deixe seu comentário e curta o vídeo. Inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima, pessoal, e continuem curiosos.